As eleições, bem, ao nível de organização, quase superaram as do Uganda de 78. Foi muito bem feito para aqueles que andam por aí a exibir um novo cartão de cidadão. É giro, coisa e tal, mas ficas sem direito a voto. O bloqueio do Portal do Cidadão e do serviço SMS 3838 fez com que muitos portugueses desistissem de votar. Aqui para nós, também a vontade não era muita. Se as pessoas são capazes de estar 24 horas numa fila para entrar no IKEA ou para comprar bilhetes para os YouTube, custa muito esperar 2 horas para exercer o seu direito máximo de cidadão? Mas as pessoas vão votar por obrigação ou por direito? Não respondam, que eu também não quero saber a vossa opinião. E porquê é que deixam tudo para a última? Porquê é que não fazem como eu, que desde que usei o cartão de eleitor para fazer filtros, mandei tatuar o número de eleitor numa nádega? Assim é só chegar, baixo as calças e mostro o rabo. Ou seja, o resto de rabo que eu tenho à mesa de voto. Tem sido um sucesso com as senhoras mais velhas que precisam de óculos para ver ao perto. Mas eu acho que precisamos de um simplex para votar. Chega de burocracia. Para começar, quero passar a dobrar o boletim de voto só uma vez. Posto isto, vamos à análise do resultado eleitoral. Tal como estava previsto, Cavaco venceu à primeira volta e a Marquise da Família voltou a ser a estrela da noite. Teve 50 e picos por cento, o que chega e sobra para nunca mais ter de explicar nada a ninguém. Parabéns ao novo, antigo presidente. Alegre, coitado. Por pouco era ultrapassado pelo Fernando Nobre, o que seria um sério revés para quem acha que a voz é tudo. Nobre teve um belo terceiro lugar, mas o eu vou ir à segunda volta fica para ele contar à fogueira no Sri Lanka às pessoas magrinhas com brincos no nariz. Francisco Lopes teve os habituais votos dos comunistas, com exceção daquela caminhoneta que se avariou. Chico tinha uma desvantagem, que são aqueles olhos à presidente do Irão. Parecem pevides com pestanas. Já Coelho fez um grande resultado, teve muito mais votos que o Alberto João Jardim e merece, nem que seja pela forma como foi tratado e achincalhado pelos jornalistas. Se fosse o Bloco de Esquerda a fazer a campanha que ele fez, para os mesmos jornalistas era intervenção e arte. E gostei que a sede de candidatura de José Manuel Coelho fosse no Funchal, no restaurante Questão Moral. Pumba, nada como um bitoque à questão moral para não nos recriminarmos por termos dedicado tanto tempo a estas eleições presidenciais. Felizmente, agora é só daqui a 5 anos. Se entretanto ninguém escorregar na banheira, claro. Adeus!